Esse é o Senhor Jesus. E as maravilhas de todas as nações. Ele é maior que tudo isso. Maior que bens e o ouro que existir. Seu amor não pode se medir. Mas na cruz, por amor de mim, morreu Jesus, sozinho até o fim. Mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior. Só as mulheres. Maior que forças, maior que reis, que a natureza e tudo que se fez. Maior que coisas que o homem inventar. No princípio Deus está. Esse é Jesus, Deus eterno, os homens. Maior que reinos e posições, que as maravilhas de todas as nações. Maior que bens e o ouro que existir. Seu amor não pode se medir. O coração. Mas na cruz, por amor de mim, morreu Jesus, sozinho até o fim. Mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior. Mas na cruz, por amor de mim, morreu Jesus, sozinho até o fim. Mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior. Mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior. Amém. Esse é o meu Senhor Jesus. Venho a ti, Jesus, quero renovar meu ser. Sei que a graça vem só de ti, Senhor. Eu descobri, ó Deus, que tudo que é mal em mim vai se transformar com o poder do amor. Meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos.
olhar mostra o teu amor. Vem viver em mim. Renova o meu pensar, ensina-me o teu querer cada dia mais, com o poder do amor. Meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou voar bem alto como a águia, andando na amplidão do Espírito de Deus, com o poder do amor. Meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou voar bem alto como a águia, andando na amplidão do Espírito de Deus, com o poder do amor. Andando na amplidão do Espírito de Deus, com o poder do amor. Olá, tudo bem? Chega mais perto. Hoje nós temos um tema maravilhoso dessa série extraordinária que estamos estudando com você. A partir então, já estamos no segundo tema e já vamos continuando, e com certeza a sua vida vai mudar a partir desse curso bíblico. Tenho certeza absoluta. E ao seu lado está um instrutor bíblico ou uma instrutora bíblica que comigo forma uma dupla missionária para que a gente possa estudar juntos, ou até mesmo num grupo de pessoas, ou uma classe bíblica, ou um pequeno grupo, ou até mesmo uma igreja. O importante é que você está aqui e juntos queremos aprender mais sobre esse Jesus maravilhoso que é o restaurador da nossa vida. Mas antes, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado por esse momento em que vamos estudar a Tua Palavra. Ilumina-nos, abençoa-nos e que essa mensagem produza em nosso coração a verdadeira restauração. Em nome de Jesus, amém. Amém. Sabe que existe um episódio registrado na história que é do Sr. James Irving. O Sr. James era um dos tripulantes da espaçonave Apollo. Ele foi ao espaço, ele viajou, ele foi à Lua e tal. E um dia ele encontrou-se extasiado e ao mesmo tempo humilhado diante de Deus, quando ele andou na superfície lunar. E quase um ano depois, quando terminou a missão Apollo, ele simplesmente criou uma fundação que passou a se chamar Fundação Cristã do Voo Alto. E nessa fundação ele passou a falar sobre Deus, baseado na sua experiência de ir à Lua. E o que chama a atenção é que na sua organização ele fala de boas novas, ele fala do Evangelho, ele fala de Deus, ele fala de Jesus, mas tem uma frase dele que me impressionou bastante. Ele fala assim:
É mais importante que Deus ande na terra do que o homem andar na lua. Eu achei essa frase extraordinária. E sabe que o capitão Irving está certo? Com certeza. Sabe que um dia Jesus deixou o céu, deixou todo o universo, os astros, tudo, e veio aqui no nosso planeta. Sabe para quê? Para andar entre nós, para salvar o ser humano, para resgatar você e eu. Então, mais importante do que um passo na lua, ou uma viagem à lua, foi Jesus ter vindo à terra, se tornado Emanuel, Deus conosco, e morrido numa cruz para nos salvar. É sobre isso que vamos estudar hoje. Prepare o seu coração, porque um Deus que é capaz de deixar todo o universo e vir aqui nessa terra e viver entre nós, Ele também é capaz de entrar no seu coração e habitar o terreno mais sagrado da sua vida, que é o seu coração. Ele está à porta do seu coração batendo hoje. Abra, deixa Cristo entrar e Ele vai dar sentido à sua vida, vai mudar você por completo. Prepare-se. Agora, o seu instrutor bíblico, a sua instrutora bíblica, vai continuar o tema com você. E daqui a pouco eu volto para participar mais um pouquinho. Boa noite, muito bom que você está aqui mais uma vez junto comigo para que nós possamos dar continuidade no nosso estudo da Palavra de Deus. Conforme o pastor Luiz acabou de dizer, eu e ele somos dupla e nós estamos então aqui apresentando a cada domingo essa série muito especial que se chama Jesus Restaurador da Vida. E dando continuidade, hoje nós iremos estudar o estudo número 2, que tem como título Jesus, o Amor Divino. E eu quero então iniciar o estudo de hoje com uma pergunta introdutória. E essa pergunta é: o que é o amor? E eu então fui até a Wikipédia e perguntei para ela o que é amor. E eu quero compartilhar com você o que diz a Wikipédia. Olha o que ela diz. Amor, que vem do latim amore, é uma emoção ou sentimento que leva uma pessoa a desejar o bem a outra pessoa ou uma coisa. Então, esta é a definição de amor conforme a Wikipédia. Então, amor vem da palavra latim amore. Mas quando nós vamos um pouco além e nós então nos dirigimos para a versão grega, no grego é um pouco diferente. Na nossa concepção em português, usamos amor para quase tudo. Porém, em grego, cada amor é uma palavra diferente para cada estilo de amor. E são várias palavras que definem o amor. Por exemplo, nós podemos falar de ludos, ou passatempo, a pragma, a piláutia ou filéu, são tipos de amores diferentes. Mas eu irei trabalhar com você 4 exemplos que são os mais usados. Nós podemos então falar do amor storge. O amor storge é um amor no contexto familiar, que tem como base, como fonte, a família. Podemos também falar do amor eros. O amor eros, dentro da língua grega, é um amor físico, um amor erótico, que tem como fonte ou como base os sentidos. E podemos também falar da filia, que é o amor fraterno, que tem base na sua amizade e que provém do homem. Porém, o amor especial, o amor supremo, é o amor ágape, porque o amor ágape tem como descrição um amor abnegado, um amor perfeito. E o seu contexto é o amor divino. E a fonte desse amor é Deus. E eu desejo, até o final desse estudo, que você entenda que o verdadeiro amor
é muito mais que sentimento. Ele não teme a humilhação e também não teme a rejeição, mas ele se entrega até a morte pela pessoa amada. Este é o amor perfeito, é o amor ágape, é o amor de Deus. Em outras palavras, Deus é amor, e isso nós vamos ver daqui a pouquinho aqui na Bíblia, a palavra de Deus. Amor não é o que Deus tem. Amor, segundo a palavra de Deus, é o que Deus é. Deus é amor. E somente este amor é capaz de resgatar você e eu da morte. Somente este amor é capaz de conceder a você e a mim o perdão e a paz. Só o amor de Deus pode restaurar verdadeiramente a sua vida. E nesse estudo, nós iremos então refletir sobre este doce tema, o amor divino. E nós iremos então usar como base para o nosso estudo de hoje um texto que está no livro de Lucas, Lucas capítulo 15, o versículo 11 ao versículo 24. Pega a sua Bíblia e vamos então trabalhar o texto de Lucas. Se você não tiver a Bíblia, você pode acompanhar conosco então a projeção. Lucas capítulo 15, está aqui a minha Bíblia, capítulo 15, e vamos ler do versículo 11 ao versículo 24. Acompanhe comigo a leitura. Lucas 15, de 11 a 15, inicialmente diz assim: Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me pertence. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Tendo ele gastado tudo, houve àquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. Então ele foi e se chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. Verso 16 em diante. Ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos seus trabalhadores. Então, levantando-se, foi para o seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. A partir do verso 21. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor túnica e vestiu com ela, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Trazei o bezerro cevado e matai-o, comamos e alegremo-nos, pois este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Então esse é o texto base para a mensagem de hoje, para o estudo de hoje. Essa história que nós acabamos de ler e de ouvir, ela então nos apresenta claramente a relação, na verdade, a relação entre Deus e a humanidade pecadora. E isso nos leva a pensar em algo bastante interessante. Qual é a essência do caráter de Deus? Será que Deus, ele trata a humanidade
ele trata os pecadores com tirania? Ou será que Deus nos trata com indiferença? Não. Baseado neste livro, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, Deus ele nos trata com amor. E nós vamos ler um texto, e esse texto é um texto muito conhecido e muitas pessoas gostam de lê-lo. Esse texto é 1 João, capítulo 4 e o verso 8. Acompanhe comigo essa leitura e diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então perceba que segundo a palavra de Deus, segundo a Bíblia Sagrada, Deus não tem amor. Ele é o próprio amor. E eu então pergunto para você, qual foi a maior prova do amor de Deus para a humanidade, para o mundo? Qual foi a maior prova do amor? Será que a maior prova do amor de Deus foi salvar aqueles que creem nele? Ou será que a maior prova do amor de Deus foi ele dar a vida eterna aos pecadores? Eu quero te mostrar na Bíblia qual foi a maior prova do amor de Deus. Esse texto, alguns estudiosos dizem que se nós fôssemos resumir toda a Bíblia em um único verso, esse verso seria o que nós vamos ler agora, que é João 3, versículo 16. Acompanhe comigo a leitura de João 3 e o verso 16. E veja o que diz o texto bíblico. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o texto está nos dizendo que a maior prova de amor foi Deus dar o seu Filho unigênito. Essa foi a maior prova de amor. Qual é o maior prazer de Deus? Ou seja, Deus sente prazer em quê? Em que ele mais sente prazer? Será que o prazer de Deus está no castigo dos ímpios? Ou será que o prazer de Deus está na morte dos desobedientes? Não. Segundo a Bíblia, o maior prazer de Deus está na sua misericórdia. E nós encontramos isso no livro de Miqueias. Miqueias, capítulo 7, e eu vou ler com você dois versos, o verso 18 e o verso 19. Olha o que diz o texto bíblico. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Você percebeu aqui? Então, o que o texto está dizendo é que o prazer de Deus está na misericórdia. Deus, ele anseia nos perdoar, porque ele ama você e ele ama a mim. Quando eu falo de Deus, eu estou me referindo às três pessoas da divindade, ambas unidas em amor. E a pergunta é, quem são as três pessoas da divindade? Eu quero que você compreenda que Deus ele é composto de três pessoas. É bem verdade que a Bíblia diz que existe um só Deus, porém composto de três pessoas distintas. E nós vamos encontrar isso aqui no livro de Mateus, no último capítulo, capítulo 28 de Mateus, e o versículo 19. E você vai ver nesse texto as três pessoas juntas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Olha o que diz aqui Mateus 28 e o verso 19. Diz assim: portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você percebe? Então, aqui nesse texto, você encontra as três pessoas juntas, três pessoas distintas. Me permita, então,
esclarecer um pouco mais sobre as três pessoas. Quando olhamos para a história da criação do mundo em Gênesis, nós vemos em Gênesis 1 que a Bíblia declara que no princípio a terra era sem forma e vazia. Porém, o texto bíblico ele diz que o Espírito Santo já pairava sobre as águas. Então perceba que no princípio da criação o Espírito Santo já estava aqui, antes mesmo que as coisas tivessem forma, antes mesmo que as coisas fossem criadas, o Espírito Santo já estava. E nós depois vemos as coisas sendo criadas pela palavra de Deus. Deus falava e as coisas aconteciam. Então Deus Pai também estava aqui. Haja luz e houve luz. E você pode então me perguntar, tudo bem, eu já vi duas pessoas, o Espírito Santo e Deus. E Jesus, onde ele estava? No estudo passado, nós falamos sobre isso, só quero lembrar você rapidamente. No livro de João, diz assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E depois afirma que todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. E no verso 14 diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, Jesus também estava na criação. Por isso eu disse para você que existe um só Deus, mas composto de três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Tranquilo? Podemos avançar? Vamos lá então. Com o que a Bíblia compara a compaixão de Deus? Ou seja, a compaixão de Deus é comparada com o que, segundo a Bíblia? Com o que a Bíblia compara a compaixão de Deus? E eu quero ler contigo outro texto bíblico que vai nos mostrar com o que a palavra de Deus compara a compaixão do Senhor. No Salmo 103, acompanhe comigo aí. Salmo fica mais ou menos no meio da sua Bíblia. No Salmo 103, vamos encontrar uma comparação muito interessante. Salmo 103, eu vou ler o versículo 13 e o versículo 14. E olha o que diz aqui. Como um pai que compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura e se lembra que somos pó. Então perceba que o texto bíblico ele frisou muito claramente como um pai se compadece dos seus filhos. Então o texto bíblico ele compara a compaixão de Deus com o amor de um pai pelo seu filho. Então aqui percebemos que Deus olha para você, ele olha para mim e ele nos trata como seus filhos, mesmo sendo pecadores como nós somos. Ele é o nosso pai e ele sempre fará o melhor para mim e para você. Esta foi justamente a imagem que Jesus apresentou do Pai Celestial. Então, o próprio Jesus apresentou Deus como sendo o nosso Pai. E nós encontramos isso muito claramente aqui em Mateus, no capítulo 7. E nós vamos ver aqui o próprio Jesus comparando Deus como sendo o nosso Pai. Então, Mateus, capítulo 7, e eu vou ler com você três versos, na verdade, o versículo 9, 10 e 11. Olha o que diz aqui o texto bíblico. Qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o filho, lhe dará uma pedra? Ou pedindo-lhe peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que estás nos céus dará boas coisas àqueles que lhe pedirem. Você percebeu aqui? Então Jesus está comparando aqui o Pai Celestial como um pai que cuida dos seus filhos. Então nunca se esqueça de uma coisa: Deus sempre estará cuidando de você, independente do que você estiver passando, sofrendo, sentindo, precisando ou do seu pecado. Deus estará sempre ao seu lado para cuidar de você. E é por isso que a Bíblia é muito clara, mesmo que você esteja passando pelo vale da sombra e da morte,
eu estou contigo. Nunca se esqueça disso. O que ou quem pode nos separar do amor de Deus? Já pensou nisso? Quem pode nos separar do amor de Deus? Ou o que pode nos separar do amor de Deus? Este amor que foi capaz de dar o seu filho para morrer por você e por mim. Paulo, ele fala sobre isso e você vai ver que texto fantástico no livro de Romanos. Romanos, no capítulo 8, vamos encontrar Paulo descrevendo quem pode nos separar do amor de Deus. Romanos, capítulo 8, e eu vou ler com você 2 versos, o verso 38 e o verso 39. E olha o que diz o texto bíblico. Pois estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados e nem as potestades, nem o presente e nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada, nem ninguém pode nos separar do amor de Deus. E tem mais, você pode tudo naquele que nos fortalece, porque é o Senhor Jesus quem realiza em nós tanto o querer como efetuar. Nós podemos confiar no Senhor. Irei dar para você 2 conselhos. Primeiro conselho: coloque Deus em primeiro lugar. Coloque Deus em primeiro lugar. E isso eu falo baseado em Mateus 6:33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e tudo lhe será acrescentado. Segundo conselho: ame a Deus de todo o teu coração e ame o seu próximo como a si mesmo. Se você assim o fizer, estará cumprindo a cruz do Calvário. A cruz significa um amor vertical entre você e Deus e um amor horizontal entre você e o seu semelhante. Tudo bem? Nunca se esqueça disso. E eu quero concluir esse estudo de hoje da minha parte, fazendo para você 2 perguntas bem importantes. Primeira pergunta: você compreendeu que Deus é amor? Você deseja aceitar o sacrifício de Jesus e entregar sua vida a Ele? Se você compreendeu o amor de Deus e deseja entregar sua vida nas mãos desse Deus maravilhoso, espera um pouquinho, porque eu vou chamar a minha dupla, o Pastor Luiz, e ele quer falar algo para você, tudo bem? Pastor Luiz, por favor, vem aqui e diga algo especial para eles. Grande abraço. Que maravilha, né? O amor de Deus restaura, o amor de Deus reanima, o amor de Deus dá sentido à vida. A gente fala o amor de Deus, mas a gente também poderia falar assim: Deus é amor. Ou seja, as 2 coisas estão corretas. E o tema de hoje trata exatamente disso, não é? Você sabe o que é o amor? Bem, na língua portuguesa nós temos somente uma palavra, que é a palavra amor, para tudo. A gente usa amor entre homem e mulher, a gente usa a mesma palavra amor para pai e filho, mãe e filho, a gente usa a mesma palavra amor para uma relação íntima do casal, a gente usa a mesma palavra amor por um carro, por uma comida, a gente fala eu amo esse carro, eu amo essa comida, a gente usa a mesma palavra. Mas na língua grega não é assim. No grego você tem uma palavra para cada tipo de amor. Uma palavra para o amor entre pais e filhos, uma palavra para definir o amor entre marido e mulher, uma palavra para definir o amor de Deus e assim por diante. O fato é que Deus é amor. E esse é o texto que me impressionou no estudo de hoje. 1 João 4, verso 8. Quase que não precisa abrir a Bíblia, né? Para ler. Na verdade,
todo mundo, ou quase todo mundo, já tem esse versículo de memória. Mas eu gosto de abrir a Bíblia mesmo tendo o verso de memória. 1 João 4, verso 8 fala assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. É muito simples. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deixa eu falar uma coisa para você. Você conhece a Deus? Você ama? Você ama a Deus, você ama o seu marido, você ama a sua esposa, você ama os seus filhos, você ama quem convive com você? Se você não é capaz de amar quem você vê, como vai amar aquele que você não vê? Lembre-se, Deus é amor. E foi esse amor maravilhoso que fez com que Deus viesse a esse mundo. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único filho, Jesus, para vir aqui, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Eu queria contar para você uma ilustração com base na Bíblia para você entender o que eu quero dizer. Quando Adão e Eva pecaram, eles se afastaram de Deus e fugiram, tiveram medo e se foram, ok? Aí Deus chegou no Jardim do Éden e os dois não estavam ali. Então Deus começou a procurar o homem. Gênesis 3:9, Deus chegou e disse: Adão, onde estás? Adão, onde estás? E finalmente encontrou Adão e Eva. Quando Deus encontrou Adão e Eva estavam arrependidos e queriam o perdão de Deus. E o diabo estava na esquina. O diabo estava esperando para ver qual seria a reação de Deus. Se Deus perdoasse a Adão e Eva, o diabo diria o seguinte: que tipo de Deus é você? Você não disse certamente morrerás? E agora vai perdoá-los? Mata que eu quero ver, mata os dois que eu quero ver. Você vai perdoar os dois? Você não disse certamente morrerás? Então agora eu quero ver, cumpra a tua palavra e mata os dois. Não vai matar não? Vai perdoar, né? Vai usar a graça, a misericórdia? Então você não é digno de confiança, entendeu? O diabo acusaria Deus. E se Deus matasse Adão e Eva, o diabo acusaria do mesmo jeito? O diabo diria assim: que tipo de Deus é você? Só porque comer uma fruta, você já matou 2 pessoas. Matou um casal só porque comeram uma fruta. E o diabo olharia para o universo e diria assim: tá vendo aí, anjos? Tá vendo aí, gente? Deus não é amor coisa nenhuma. Deus é mau, é assassino. Onde já se viu matar 2 pessoas só porque comeram uma fruta? Então o diabo armou uma arapuca para colocar Deus num beco sem saída. O que o diabo não sabia era que Deus tinha um plano. E que Deus é amor, sim. Deus é justiça também, mas Deus também é amor. E o que foi que Deus disse? Deus disse a Adão e Eva: vocês pecaram e merecem a morte. Eu disse, certamente morrerás. Vocês merecem a morte. Mas eu amo vocês tanto, 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 que eu não vou matar vocês. Eu perdoo vocês. Eu aceito vocês. Só que ao mesmo tempo, a minha palavra não pode cair por terra. Ao mesmo tempo, eu não posso deixar de cumprir a minha palavra com vocês. Então vai funcionar assim: ao invés de eu matar vocês, vocês irão me matar. Ao invés de vocês morrerem, eu vou morrer no lugar de vocês. E foi ali que, de uma maneira extraordinária, esse Deus de amor revelou seu plano de salvação para Adão e Eva. E ali um cordeirinho foi morto para simbolizar Jesus, que um dia viria para morrer em nosso lugar. Então, o diabo foi derrotado ali. E Adão e Eva tiveram uma segunda chance. O tempo passou e um dia Jesus veio. Nasceu da Virgem Maria. Padeceu sob Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Conhece essa reza? Pois é, foi isso que aconteceu. Jesus, quando morreu na cruz, estava morrendo para salvar Adão e Eva, e para salvar você e eu, e para salvar toda a humanidade. Esse é o nosso Deus de amor. Esse é o nosso Deus extraordinário, que morreu por você, que pagou a sua dívida, que pagou o seu resgate,
que deu direito a você a vida eterna. Hoje, em Jesus, você pode ter a vida eterna. Hoje você não deve mais nada perante Deus. Hoje você está totalmente livre. Hoje o seu sequestro foi pago, a sua dívida foi paga, aquele preço do resgate foi pago. Jesus derrotou o inimigo, derrotou o sequestrador, derrotou o mal. E Jesus abriu a porta do cativeiro para você. Quando ele morre na cruz, através de um gesto de amor extraordinário, ele abriu as portas do cativeiro, ele quebrou as algemas, ele quebrou as correntes. Ele disse a você: seja livre. Hoje, em Cristo, você está livre. E você pode sair do cativeiro do cigarro, o cativeiro da bebida, o cativeiro da droga, o cativeiro da prostituição, o cativeiro da pornografia, o cativeiro das arapucas do diabo. Você pode sair agora, sai agora, já, em nome de Jesus. Você pode sair e ser uma pessoa livre. Porque se o Filho de Deus te libertou, verdadeiramente você é livre. É isso. O amor de Deus, o Deus de amor, restaura qualquer pessoa que confia nele. Você confia nele? Você aceita Jesus como Salvador? Você aceita esse Deus de amor no seu coração? Você quer que esse amor restaure a sua vida, o seu casamento e a sua família hoje e para sempre? Se você quer, levante a mão. Eu quero, eu aceito, eu preciso. E você também quer, aceita e precisa? Então levante a sua mão. Meus parabéns. Deus te abençoe por essa linda decisão. Eu vou fazer uma oração por você agora, mas antes eu quero lembrar que tem uma tarefa para você durante a semana. E essa tarefa é ler alguns textos bíblicos sobre comunhão, relacionamento e missão. E nessa tarefa você também poderia falar para os seus amigos sobre esse tema que você acaba de estudar conosco. Assim, você já começa a partilhar a mensagem com outras pessoas. Tá bom? Deus te abençoe. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado pelo teu grande amor. Obrigado por tua grande misericórdia. Obrigado porque o Senhor veio a esse mundo e morreu por nós na cruz do Calvário. E agora, essa pessoa que ora comigo, esse pequeno grupo, essa classe bíblica, essa família, está aceitando Jesus como Salvador e está entregando a vida nas tuas mãos. Receba, Senhor, essa pessoa e abençoe poderosamente a vida dela. Em nome de Jesus. Amém. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça